cansaço pesava feito chumbo. Deitado e lutando contra o sono, o garoto de cabelo platinado tentava focar na leitura, mas as letras já se embaralhavam na página. Quando o colega de quarto avisou que a aula no dia seguinte começava cedo, ele jogou a toalha. Insistir no livro não ia rolar. O corpo cedeu ao esgotamento e ele apagou ali mesmo, deixando a obra aberta no peito, enquanto a calada da noite tomava conta do dormitório. Longe dali, o cenário era o extremo oposto. Um salão luxuoso fervia com o banquete do mestre Chang. A festa não tinha regras, com comida e bebida rolando soltas. Uma multidão bajuladora cercava o anfitrião, todos desesperados por um pingo de atenção e influência. Cortando a algazarra, um dos convidados foi direto ao ponto, questionando o verdadeiro poder e a posição atual de Chang nos negócios. Sem rodeios, o anfitrião mandou a real. Manter as pessoas na linha e convencê-las não era tarefa fácil. O papo pesou e o clima festivo deu lugar à tensão corporativa. Chang abriu um sorriso arrogante, provando que ainda tinha tudo sob controle. Alguém do grupo tentou se aproximar demais, forçando intimidade para ganhar moral e arrancar algum favor, mas tomou um balde de água fria. O mestre apenas debochou da atitude, deixando claro que aquele tipo de interesseiro servia só como distração barata e não tinha espaço nos seus planos. De repente, o clima no saguão mudou. Uma movimentação esquisita perto da escada chamou a atenção de um grupo, instalando um suspense silencioso no ar. Mesmo com essa ameaça invisível se formando, a maioria ignorou o alerta e continuou curtindo a festa. Pouco se importando com a tensão no ar, Chang soltou um comentário sarcástico, deixando claro que não levava o perigo a sério e só estava ali para ver o circo pegar fogo. Logo a roda de fofoca mirou no futuro da família dele. Um dos presentes soltou o boato de que Chang andava visitando outro território, focado em uma cativa bem diferente do padrão. O grupo concordou que, para alguém naquela situação miserável, chamar a atenção do mestre era o bilhete premiado para virar o jogo. Longe dali, o dia clareava sob uma torre alta. As ruas pareciam pacíficas, mas o silêncio era uma armadilha. Liu Ji mantinha uma frieza de pedra, com uma jovem de cabelo platinado de cabeça baixa ao seu lado. Na frente deles, um negociante vestido de vermelho suava a camisa, forçando a barra para fechar um contrato. Quando o valor ridículo foi jogado na mesa, o clima fechou. Liu Ji fuzilou o sujeito com um olhar de desprezo total, esmagando a oferta sem dizer uma palavra. Longe de desistir, o homem de vermelho dobrou a aposta. Ele tentou encurralar Liu Ji, elogiando suas próprias mercadorias, tratando pessoas como objetos adestrados e sem vontade. Irritado com a resistência, o cobrador avançou e agarrou o rosto da garota platinada. Ela tentou bancar a durona, mas as lágrimas entregaram o pânico. Esmagada pela pressão sufocante do momento, a jovem desabou no chão. Liu Ji não piscou, continuando de pé, inabalável. Frustrado por não conseguir intimidá-lo na força, o homem partiu para o ataque sujo. Ele debochou da proteção de Liu Ji, insinuou um romance escondido para tentar humilhá-lo, e, como cartada final, usou o peso da família do rapaz como ameaça. O aviso foi claro. Bater de frente e ser teimoso já tinha custado caro demais no passado. O homem de vermelho encurtou a distância. Falando baixo, jogou sua cartada final. Se não houvesse acordo, desenterraria o passado e usaria o peso da sua linhagem para esmagar os dois. A paciência do protetor evaporou. Ele partiu para o ataque com tudo, mas a fúria o cegou. Antes mesmo de encaixar o golpe, tomou um contra-ataque brutal. O impacto o arremessou pelo ar, fazendo-o despencar violentamente contra os destroços. A jovem platinada rastejou até ele, em choque. Um dos capangas checou o estrago e avisou o chefe que o rival não respirava mais. Frio como gelo, o cobrador deu de ombros para o corpo. Sem hesitar, ordenou que levassem a garota para servir de lição aos outros. Ela berrou por socorro enquanto era arrastada sem piedade. De repente, o cenário corta. O estudante acordou num solavanco no dormitório, puxando o ar desesperado e apertando o peito, sentindo na pele os ecos do pesadelo. No seu colo, o livro começou a pulsar um brilho azulado. As letras vibravam sozinhas nas páginas. O quarto começou a bugar, com o espaço distorcendo como um erro no sistema. Uma energia digital rasgou a realidade de dentro da obra. O dormitório sumiu, dando lugar a uma praça em ruínas. O ar era pesado. Uma multidão barulhenta se espremia, sedenta por confusão e vaiando alguém no centro. Era a mesma garota, caída na terra. Mãos agressivas tentavam agarrá-la, tratando a prisioneira com puro nojo, descartada como lixo no meio do espetáculo doentio. A ficha caiu com força. Aquele cenário era real demais para ser apenas um delírio passageiro. Ele saltou de pé num solavanco, cambaleando enquanto uma gritaria infernal explodia ao seu redor. Com o coração a mil, espremeu a própria cabeça com as mãos, lutando contra a tontura que embaralhava seus pensamentos. Lá fora, o circo estava armado.
Um sujeito espumava de raiva, berrando que a prisioneira estava fazendo teatrinho e até o havia mordido, jogando ainda mais gasolina na fúria da multidão. Meio grogue, o garoto empurrou a porta. O lugar parecia um quebra-cabeça bizarro. Era um ambiente desconhecido, mas que cutucava o fundo da sua memória. O estômago revirou ao ver a cena no pátio. A garota continuava sendo arrastada na terra, humilhada como lixo sob os risos cruéis dos agressores, que a tratavam feito gado para o abate. Foi então que o choque de realidade bateu como uma marretada. Ele tinha sido engolido pelo próprio livro que estava lendo horas atrás. Os eventos e o cenário batiam perfeitamente com a trama. Uma risada frouxa e nervosa escapou de seus lábios ao perceber que o jogo tinha virado. Ele não era mais o leitor seguro no quarto, mas uma peça viva ajudando a moldar aquele roteiro caótico. Antes que pudesse processar o baque, um brutamonte armado com um porrete parou na sua frente e cuspiu o seu nome. O recado era direto. Ele fazia parte daquele inferno e recuar não era uma opção. Um calafrio cortante congelou sua espinha ao finalmente sacar a gravidade e o perigo do seu novo papel. O pesadelo atingiu o ápice. Ele era o figurante marcado para morrer na abertura da trama. Com um porrete empurrado na mão e uma ordem debochada para acabar com a garota, o sangue de Liuji gelou. A memória da cena original era um alerta de execução. Pânico puro. Quando o ar distorceu e uma luz insuportável brilhou, um ser bizarro metade máquina, metade entidade, surgiu flutuando no vazio. A revelação foi cruel. Ele era um peão descartável num sistema de destino fixo. Um personagem secundário destinado a virar cinzas. Um lampejo de esperança surgiu, a ideia de quebrar o roteiro e sobreviver. Mas o sistema soltou a sentença final. Uma regra que o amarrou àquela situação. Sua sobrevivência agora estava ligada à vida da garota. Ele voltou o olhar para Kai-Fu, enxergando além da fragilidade aparente algo perigoso e oculto. Os agressores ao redor ferviam de impaciência, exigindo ação. Sem pensar nas consequências, Liu Ji apertou o cabo do porrete e o levantou, não para o ataque, mas para travar o caminho dos algozes. O movimento fez a garota recuar, trêmulo. A multidão rugiu em confusão e ódio contra a traição. Ele não hesitou. Deu um passo à frente, interpondo seu corpo como um escudo humano entre ela e a turba. No meio do alvoroço, uma garota de cabelos verde escuro se destacou na multidão. Seus olhos perfuravam a alma de Liu Ji, analisando cada gesto com uma desconfiança mortal. Ela sacou na hora o que ele estava fazendo, mas não havia aliança ali, apenas uma cautela calculada e intenções escondidas. Antes que qualquer um pudesse reagir, o sistema cortou o silêncio, pronto para ditar o próximo passo daquele teatro de horrores. Alertou que o nível de corrupção estava disparando. Liu Ji travou o maxilar, furioso. Ele estava tentando salvar a garota, mas o sistema parecia sabotar cada movimento, tornando as coisas mais difíceis. Ele percebeu o erro. Sua mudança repentina de postura era um alvo estampado na testa, fazendo Kai-Fu desconfiar ainda mais dele. Para manter o disfarce, ele soltou um comando frio, dispensando os curiosos com rispidez. O plano funcionou melhor do que esperava. A multidão riu, caindo na armadilha de que ele voltara a ser o carrasco cruel de sempre, movido por um ciúme possessivo. Liu Ji então apontou o porrete para os agressores, rosnando uma ameaça direta. Quem encostasse um dedo nela pagaria com o próprio sangue. Kai-Fu, trêmula e sangrando, fitou com um horror que não conseguia disfarçar. O medo era a única coisa que ela via nele. A garota de cabelos verdes, lá atrás, observava cada centímetro da cena com um sorriso de canto de boca. O interesse dela tinha despertado. O comportamento de Liu Ji não batia com a fama que ele carregava, e isso a deixava perigosamente curiosa. Liu Ji não podia fraquejar. Ele acelerou o passo, jogando um comentário bruto por cima do ombro para que ela o seguisse sem questionar. O suor já empapava seu rosto e a respiração falhava, traindo o pavor que tentava esconder sob a máscara de vilão. O sistema continuava pressionando, exigindo uma atuação perfeita para evitar o pior. Foi nesse momento de tensão máxima, enquanto tentavam escapar da zona de perigo, que Kai-Fu deu um passo em falso e desabou. O tropeço foi fatal. O pé enganchou na rocha e o corpo foi ao chão com tudo, sem chance de defesa, já que as mãos estavam presas. A fraqueza era tanta que se levantar parecia impossível. Liu Ji, mantendo a fachada, soltou um sorriso de escárnio e anunciou aos quatro ventos que ia ajudá-la. O pôr do sol tingiu o céu, um contraste bizarro entre a beleza do crepúsculo e a tensão sufocante que pairava ali. Ao alcançarem um abrigo, a guarda baixou um pouco. Liu Ji finalmente se acomodou, mas o sistema não deu trégua, soltando uma quantia de pontos tão irrisória que parecia uma piada de mau gosto. Com o olhar faiscando de raiva, ele devolveu o sarcasmo, deixando claro que aquela recompensa não passava de uma provocação. Um painel holográfico surgiu. Ele estudou o inventário,
ignorando as bugigangas raras e apostando na sobrevivência prática. Escolheu roupas simples para se cobrir. Prioridade total. Dias depois, as pálpebras de Kaifu finalmente cederam. Ela abriu os olhos, emergindo aos poucos daquele abismo de inconsciência. Ao ver que ela tinha voltado, ele disfarçou o alívio imediato com uma máscara de indiferença. Sem abrir a boca, estendeu uma tigela com chá de ervas, ordenando que ela bebesse tudo, com a firmeza de quem não aceitava recusa. O sossego durou pouco. O sistema apitou, disparando um alerta vermelho. A distorção da realidade estava saindo dos trilhos. Kaifu, sentindo o perigo, agarrou a roupa dele com as mãos trêmulas. Com a voz entrecortada, implorou para que ele mantivesse a postura, que não desse bandeira de sua mudança de comportamento. Liu Ji sentiu o baque. Ele congelou por um segundo, mas logo endureceu os traços do rosto e elevou o tom de voz, bruto, retomando o personagem para esconder a hesitação que quase o traiu. A ordem foi dada. O tom autoritário não deixou espaço para rodeios. A ordem era beber, e ponto final. Sob a pressão insuportável, Kaifu obedeceu, os dedos trêmulos elevando a tigela enquanto as lágrimas caíam, fundindo-se ao chá. Ao terminar, ela não conseguiu esconder o terror, questionando num sussurro qual seria seu destino final. Para ela, o medo do desconhecido era uma tortura muito pior do que a própria morte. Liu Ji não se abalou. Com uma frieza calculada, ele rebateu o questionamento com um desdém cortante. De forma deliberadamente bruta, empurrou um prato de comida para ela, deixando claro, aquela refeição não era um ato de caridade, mas uma demonstração de posse. A mensagem era nítida e cruel. Ela dependia dele e deveria comer sem dar um pio. Nas sombras, uma presença observava tudo. A garota de cabelos verdes, chamada Zen, era acompanhada por uma energia violeta que comentava, com escárnio, a crueldade da mestra. Do lado de fora, a rotina seguia. Amigas convidaram Zen para colher frutas, um convite que ela aceitou prontamente, afastando-se da cena. Dentro do abrigo, o herói continuava sua performance, soltando comentários vis. Disse que até sua cadela de estimação recebia um tratamento melhor no passado. A ameaça foi explícita. Se ela deixasse sobrar um grão sequer, o resto da comida seria despejado na cabeça dela. O sistema martelava sua mente, exigindo que ele fosse cada vez mais implacável, tratando-a estritamente como propriedade. Liu Ji, por sua vez, aproveitou para devorar uma coxa de frango. O sabor estava surpreendentemente bom. Percebendo que sua presença só gerava mais desconforto, ele se retirou para deixá-la sozinha. Foi o estopim. Assim que ele virou as costas, Kaifu, que antes parecia acuada, mudou de postura. O medo deu lugar a um instinto selvagem. Como uma predadora faminta, ela atacou o resto da comida com uma voracidade chocante. A cena era de partir o coração. Kaifu devorava o frango com uma fome animal, arrancando pedaços com desespero. As lágrimas não paravam, escorrendo pelo rosto e se misturando à comida, enquanto, em um lapso de confusão, ela chegava a mergulhar parte da mão na água, comendo e chorando simultaneamente. O sistema, por outro lado, disparou um alerta. O indicador de corrupção havia baixado pela primeira vez. Liu Ji percebeu, surpreso, que suas decisões estavam, enfim, gerando um efeito prático. Ao observar aquela cena patética, uma onda de revolta contra o antigo dono daquele corpo tomou conta dele. Como alguém pôde ser tão sádico? Liu Ji encarou seu próprio reflexo na bacia de água e sentiu um nojo profundo. O sistema, implacável, interrompeu seus pensamentos com um aviso seco. Ele tinha ignorado partes cruciais da descrição do personagem e agora teria que engolir as consequências da própria negligência. Ao descobrir que Kaifu não via água e sabão há meses, a reação foi imediata. Careta, nariz tapado e uma irritação palpável. Decidido a acabar com aquele estado precário, ele acessou o menu do sistema. Com alguns cliques, adquiriu um gel de limpeza e um kit de primeiros socorros. O sistema confirmou que os itens seriam permanentes, uma conveniência que o deixou minimamente satisfeito. Antes de entrar, ele indagou sobre o resto da comida e soube que tudo já estava no quarto. Sem cerimônia, chutou a porta, impaciente para checar o estado da garota. O que viu o fez franzir a testa. Kaifu tentava usar os pauzinhos, mas as mãos tremiam tanto de dor e pavor que ela mal conseguia levar o alimento à boca. A cena de desamparo era evidente, mas em vez de compaixão imediata, uma irritação confusa começou a subir pela garganta de Liu Ji. A hesitação dela não era teimosia, era a limitação física de um corpo castigado pela dor. Liu Ji não tinha paciência para rodeios. Ele encurtou a distância, mantendo a máscara de vilão impenetrável.
e ordenou secamente que ela continuasse a comer. O olhar dele pesava toneladas, um comando que não aceitava recusa. Com um riso debochado e baixo, ele se inclinou, soltando frases ambíguas que forçavam Kaifu a reviver os traumas do passado. O medo a paralisou. Cada movimento dele parecia o prenúncio de uma nova forma de tortura. Ela tentava engolir o alimento enquanto as mãos tremiam, evitando cruzar os olhos dele, convicta de que estava prestes a ser destruída. O pânico subiu como uma maré quando Liude, com a voz gélida, exigiu que ela o encarasse. Para Kaifu, a reação do rapaz só confirmava uma coisa: ele estava usando veneno. O homem cruel que ela temia estava ali, diante dela, sorrindo com um sadismo insuportável. Liu Ji, percebendo a paranoia dela, decidiu não perder tempo com explicações inúteis, sem um pingo de compaixão no tom. Quando anunciou que estava de saída, a ficha de Kaifu começou a girar. Remédio? Aquilo não era uma punição. Era um cuidado disfarçado de agressividade. A confusão dela explodiu em ansiedade. Ela soltou um grito desesperado para que ele esperasse, a mão estendida no ar, tremendo, tentando entender por que aquele monstro estava agindo daquela forma. Enquanto ela ficava ali, atordoada no quarto, Liude saía para o frio da noite. Sentado na rua, envolto em um pano improvisado, ele espirrava e resmungava, sentindo o baque do mundo real enquanto tentava manter a pose. A garota foca no objetivo final e ignora o desgaste. Ela dá um sorriso de canto ao imaginar a surpresa de Khufu no dia seguinte. Ele vai acordar curado e finalmente entender que o procedimento doloroso foi um resgate médico e não uma sessão de tortura. Na sequência, um assistente virtual surge e detalha o funcionamento do sistema, dividindo as regras em duas etapas claras. Ele transborda confiança, certo de que o plano foi perfeito e que os pontos de recompensa logo vão cair na conta. Mas a tranquilidade dura pouco. Um barulho suspeito seguido de um grito cortante no exterior aciona um alerta vermelho. A garota logo percebe a mudança no cenário. A decepção vira fúria instantânea. Ela anda em círculos pelo espaço, revoltada com a traição e a ingratidão de Shu. Longe dali, o homem se frustra ao ver que o sistema simplesmente ignorou seus esforços e não registrou os resultados. De repente, ele congela. Um cheiro bizarro invade o ar e ele prende a respiração para rastrear a origem. Enquanto isso, a garota afasta o estresse recolhendo com nojo algumas roupas arruinadas pelo dono anterior. Para não perder o foco e a postura, ela eleva a própria moral, imaginando a imagem imponente que projeta sobre os outros. Decidido a consertar sua situação, o homem abre a interface do sistema e resgata tudo o que precisa para agir. Simultaneamente, Khufu capta um som estranho. Seus músculos retesam e ele entra em posição de combate, pronto para bater de frente com qualquer ameaça. Tentando mascarar a tensão, Yuan Ji vai até a garota. Ele força um sorriso cínico e uma postura de quem tem tudo sob controle. A estratégia fracassa na hora. Ela o encara com desconfiança e confusão, achando todo aquele teatro completamente bizarro. O homem nota que sua tentativa de impressionar só o tornou mais suspeito. Para piorar tudo, o sistema apita mostrando um pico crítico nos medidores. O nervosismo toma conta enquanto ele tenta rastrear desesperadamente onde errou. Cansada das atitudes contraditórias e percebendo que a diplomacia não vai levar a lugar nenhum, a garota muda de tática. Ela descarta a paciência, endurece o semblante e encurrala Khufu de forma incisiva, exigindo saber o motivo de suas ações. Mesmo com roupas novas à disposição, ele continua usando seus trapos antigos. O clima pesa quando ele começa a encurralá-la com acusações diretas e implacáveis. Paralisada pelo medo do que está por vir, a garota encolhe os ombros e abaixa a cabeça. Liu Anji percebe claramente que o trauma do passado dita cada reação assustada dela, mas decide não aliviar a pressão e mantém a postura fria. Cortando qualquer chance de defesa, ele exige que ela vá se trocar e se arrumar imediatamente. Ela até tenta argumentar, dizendo que precisa preparar a comida, mas recebe uma resposta curta e grossa que encerra o assunto. Sem cerimônia, ele a isola em um canto e dá a ordem final. Ela deve ficar em casa e repensar suas atitudes. Assim que fica sozinho, a máscara de Li Yuan cai. Ele suspira frustrado e anda em círculos pelo quarto, sem entender por que não consegue conquistar um pingo de confiança dela. O que ele não sabe é que Khufu acompanha tudo escondida pela fresta da porta. Espiando em silêncio, ela é engolida pelas próprias lembranças. As palavras de Li Yuanji se misturam com seus traumas, disparando sua ansiedade. Para ela, aquela atitude controladora é um aviso claro de que algo muito pior está a caminho. Porém, ao olhar para o próprio braço e notar que os ferimentos estão sarando rápido,
uma dúvida surge na sua cabeça. Será que as ações dele foram genuínas? A esperança dura um segundo. Ela logo conclui que a cura é apenas uma armadilha psicológica para manipulá-la, apertando as próprias roupas com força para disfarçar o tremor nas mãos. Khufu toma uma decisão definitiva: não confiar nele sob nenhuma hipótese. Enquanto isso, do lado de fora, Li Yuanji volta a focar no futuro e planeja cautelosamente os próximos movimentos de sua estratégia, reparando pela primeira vez nas melhorias da sua própria condição física. Os alertas de instabilidade do sistema disparam de repente, bagunçando a cabeça do protagonista. A pressão mental é tão forte que ele quase joga a toalha e cede, mas a lembrança das penalidades o faz engolir o cansaço e retomar as rédeas da situação. Sem outra saída, ele decide mudar o plano, adotando a postura de um vilão implacável. Ele veste uma máscara de frieza, assumindo uma atitude agressiva e dominadora para provar quem manda ali. Logo depois de forçar essa autoridade, ele checa a interface do sistema, torcendo para que a tática de intimidação tenha rendido os resultados esperados. O desgaste psicológico é brutal, e ele percebe que esse jogo de poder drena sua energia muito mais do que imaginava. Mesmo exausto, ele se obriga a continuar. Ao entrar em casa, a paciência dele zera quando não encontra a garota. Ele a chama com fúria, e a resposta vem de um esconderijo, uma voz fraca e apavorada. Khufu finalmente aparece, tremendo da cabeça aos pés e incapaz até de sustentar o olhar. Aproveitando a fragilidade dela, ele dá uma ordem seca para que ela vá se lavar e vestir algo decente, alegando com desprezo que o estado atual dela lhe causa repulsa. A garota ainda tenta gaguejar uma desculpa, mas ele corta o assunto na raiz. Usando os próprios machucados dela como argumento, ele a pressiona contra a parede, tirando qualquer chance de defesa. O pânico a paralisa. Sem saber se cumpre a ordem ou se prepara para um castigo, ela hesita até receber um segundo comando, tão brutal que destrói qualquer possibilidade de resistência. Com os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo, Khufu balança a cabeça em submissão. Ela começa a preparar a água para se limpar, vigiando cada sombra ao seu redor, esperando um ataque a qualquer momento. Nas suas costas, a voz autoritária de Li Yuan continua ditando regras sem parar, garantindo que o clima de terror se mantenha e que ela não tenha um único segundo de paz. A sombra do controle absoluto do rapaz pesa sobre a garota. A ideia de fugir martela sua mente sem parar, mas o terror de uma punição fala mais alto, garantindo sua obediência cega. Ele mantém o clima tenso, usando um tom hostil para apressá-la e não dar margem para qualquer descanso. É exatamente nesse instante que a interface do sistema pisca, indicando um aumento no saldo positivo. Pela primeira vez, o protagonista percebe que a estratégia intimidadora está rendendo frutos. Enquanto isso, a mente da garota dá um nó, pois as atitudes contraditórias dele quebram todas as suas previsões. Ao entrar na água, porém, a magia acontece. A tensão cede. Por um breve e raro momento, ela abaixa a guarda e consegue relaxar, esquecendo o pânico constante. Do lado de fora, ele reavalia o cenário. A missão se mostra um quebra-cabeça muito mais complexo do que ele calculava no início. Sem atalhos fáceis, ele engole a frustração e aceita que a jornada será longa, exigindo paciência e passos calculados até o fim. O banho termina. Khufu ressurge usando as roupas novas e avisa num sussurro que cumpriu a tarefa, tentando ao máximo ser invisível. Ela para diante dele, segurando as palavras na garganta. Por trás de uma pose neutra, ela é pura ansiedade. Com os olhos carregados de medo e expectativa, ela escaneia o rosto do rapaz em busca de qualquer reação ou sinal de aprovação. O resultado? Uma poker face impenetrável. Ele não esboça nenhuma emoção, entregando apenas uma indiferença fria. Esse silêncio absoluto é o pior cenário para a garota. O protagonista estabelece as regras noturnas de forma ditatorial. Não há espaço para negociação. Qualquer passo em falso resultará em punição severa. O mero aviso do castigo já é o suficiente para esmagar a última gota de rebeldia de Khufu, que desiste de qualquer tentativa de bater de frente. Com a submissão imediata da garota, a atmosfera opressiva do ambiente dá uma trégua. O sistema entra em ação e confirma que a tática de intimidação foi um sucesso. Sem deixar a máscara cair, ele dispara mais uma ordem cortante. Ela está expressamente proibida de tocar nos pertences dele. Para garantir que a mensagem foi absorvida, ele engrossa o tom de voz, exigindo foco e obediência cega a cada palavra. Encurralada e de costas para ele, a garota concorda num sussurro. No entanto, a cabeça dela trabalha a 1000 por hora, distorcendo a realidade. Para Khufu, ele não tem um pingo de empatia. Qualquer cuidado é visto apenas como a frieza de alguém que não quer desperdiçar um recurso útil. Encolhida no canto do quarto e tremendo,
Ela tenta se consolar com o mínimo. O plano de fuga foi um desastre, mas pelo menos ela continua viva. Enquanto isso, ele observa a cena de longe e recebe a melhor notificação do dia. O nível de corrupção despencou e novas habilidades acabam de ser desbloqueadas. A vitória consolida sua confiança no plano. Ele sorri por dentro e manda um recado mental para o próprio passado, deixando claro que aquele cara fraco e ingênuo não existe mais. Quando finalmente vai se deitar, o sexto sentido do rapaz apita. O ambiente fica carregado e ele não consegue fechar os olhos. Do outro lado, Khufu respira fundo e toma uma decisão radical. Movida pelo desespero e pela confusão mental, ela tenta uma abordagem extrema e inapropriada de submissão física para tentar agradá-lo. O choque é instantâneo. Pego totalmente de surpresa e com o rosto queimando de constrangimento, ele pula da cama na mesma hora, cortando a ação pela raiz. Assustado com a atitude bizarra, ele exige uma explicação para aquela loucura. Mesmo desnorteada pelo corte rápido, a garota engole o orgulho e tenta focar na determinação que a levou a tomar aquela atitude extrema. A revelação cai como uma bomba. Ele confessa que desejava a presença dela ali. A própria declaração o pega de surpresa. O choque o faz recuar alguns passos, lutando para manter o equilíbrio físico e mental enquanto tenta processar a situação. O clima pesa. Uma resposta da garota dispara nele um misto de frustração e constrangimento. Imediatamente, um alerta crítico surge em sua visão. O sistema avisa que o nível de corrupção começou a subir. A falha no controle emocional transparece no corpo quando um filete de sangue escorre de seu nariz. Ele limpa o rosto às pressas, travando uma batalha interna para frear o caos em sua mente e não ceder. Do outro lado, a garota apenas o encara, tombando a cabeça com uma expressão de pura confusão. Tentando retomar as rédeas, ele a questiona se existe alguma intenção oculta por trás daquele comportamento. Visivelmente sem graça e na defensiva, ela corta o assunto na hora. Com uma resposta irônica e rápida, encerra o diálogo para fugir da pressão. A tensão muda de foco na hora de deitar. Ele oferece a cama para ela, uma atitude que a deixa perplexa e desconfiada, pois quebra completamente o padrão do que ela conhecia. Confusa e tentando disfarçar o próprio incômodo, ela chega a hesitar. No entanto, ele já tomou sua decisão. Vai ficar no chão, usando a desculpa esfarrapada de que o colchão é ruim. Quando a garota tenta argumentar, ele perde a paciência, exige silêncio e manda que ela vá dormir de uma vez. Sem margem para discussão, a divisão é feita. Ele se acomoda no piso duro, enquanto ela assume o colchão macio. Sozinha ali, ela esconde o rosto com as mãos e repassa cada detalhe da conversa, tentando montar o quebra-cabeça. Aos poucos, o silêncio do quarto faz efeito. A ansiedade evapora, seus músculos cedem e uma rara e reconfortante sensação de segurança toma conta do seu corpo. Mas a paz tem vida curta. De repente, seu descanso é abruptamente interrompido por... As chamas devoram tudo. O cenário mental da garota é de puro caos, marcado por gritos e uma multidão correndo em pânico para fugir de um desastre iminente. Yufu corre no meio deles em desespero, o coração quase saindo pela boca e a mente paralisada pelo medo. O pesadelo sofre um corte brusco e metralha sua cabeça com flashbacks de um passado brutal, abusos e humilhações que ela nunca teve forças para revidar. A visão afunda. Ela se vê jogada no chão, sangrando, esmagada pela impotência. A lembrança sufocante de quando esteve trancada em uma jaula retorna. Cercada por captores que a tratavam como pura mercadoria, seu corpo exibe as marcas da violência, enquanto seus olhos carregam o peso de uma dor interminável. No mundo físico, o reflexo é imediato. Ela se contorce na cama em posição fetal, tentando se proteger de um perigo invisível. A agitação desperta Lei Yuan. Com o senho franzido, ele se senta e a chama repetidas vezes, tentando puxá-la de volta à realidade. Fica claro que o terror do passado ainda a domina por completo. Avaliando a situação, ele conecta os pontos. Os ferimentos graves que ela sofreu antes foram os responsáveis por bloquear suas habilidades naturais, transformando-a em um alvo fácil. Ao checar o estado da garota, nota que uma das lesões ainda está aberta. Focado em resolver o problema de uma vez, ele pega os suprimentos médicos. A aplicação do curativo é cuidadosa, enquanto ele calcula friamente se aumentar a dose do remédio aceleraria a cura ou se seria um risco desnecessário. Porém, mesmo afundada no sono, Yufu sente o ardor. Seu corpo reage com espasmos involuntários de dor.
A mente traumatizada distorce o toque na mesma hora, convencendo-a de que ele a está torturando de propósito. Em seus pensamentos caóticos e dominados pelo pavor, ela aceita a derrota e faz um apelo silencioso. Se ele planeja matá-la, que execute o golpe final logo de uma vez, sem prolongar a agonia. Enquanto Li Yuan dorme profundamente alheio a qualquer problema, a garota desperta furiosa. Certa de que foi torturada durante a madrugada, ela despeja acusações contra ele, sem fazer a menor questão de esconder a raiva. Mas a explosão dura pouco. Uma rápida checagem em seu próprio corpo a paralisa. O ferimento grave está cicatrizando em tempo recorde. Aos poucos, a ficha cai. A agonia que sentiu não era um ataque, mas o efeito do curativo agindo na carne. O medo se dissolve, dando lugar à incômoda percepção de que ele, na verdade, a ajudou. A calmaria do quarto é estilhaçada na manhã seguinte. Um alerta vermelho do sistema arranca Li Yuan da cama. Sonolento e irritado, ele exige saber o nível de perigo daquela interrupção. A resposta vira o jogo de cabeça para baixo. O verdadeiro protagonista, Shi Tianhui, acaba de ser transportado para este mundo. O aviso do sistema é letal. Se o herói original completar a missão antes dele, Li Yuan será apagado da existência. A ameaça de morte é real, mas o pânico não dura. Frio e calculista, ele respira fundo e analisa o tabuleiro. Os pontos que já acumulou provam que sua estratégia atual funciona e que a situação está sob controle. Com um sorriso confiante, ele sela sua decisão. Quem quiser chegar perto da garota terá que passar por ele primeiro. A partir de agora, cada passo será minuciosamente calculado para antecipar os movimentos do rival. Do outro lado do cômodo, ela observa a cena intrigada. Vê Li Yuan murmurando sozinho, agindo como se conversasse com um fantasma. De repente, ele quebra a distância. Em um gesto inesperado, faz um carinho suave na cabeça dela e pede, com uma voz tranquila, que sua pequena raposa descanse e o espere em casa. Ele vira as costas e sai. Deixada sozinha, ela continua deitada, repetindo aquelas últimas palavras em um sussurro, tentando decifrar o verdadeiro significado por trás delas. Enquanto a garota fica para trás, quebrando a cabeça para decifrar as atitudes dele, o cenário corta direto para a floresta. É lá que o próximo gatilho da história é puxado. Escondidas entre as árvores, duas garotas cochicham sobre Li Yuan. O tom é de pura surpresa. A aparência tranquila dele não bate em nada com os boatos de um vilão frio e sádico. Com os sentidos aguçados, ele capta cada palavra, dono da situação e com um sorriso de canto. Ele se intromete e avisa que elas não precisam sussurrar. O grupo é liderado por uma garota de cabelos verdes, que logo percebe que a aura dele mudou. Direto ao ponto, ele exige saber quem são. A garota toma a frente, se apresenta como Xiao Yuan e tenta quebrar o gelo oferecendo frutas recém-colhidas. Ele recusa no primeiro momento, mas acaba aceitando o presente para manter o clima informal. A conversa muda de tom e vira uma armadilha sutil. Com uma postura provocativa, Xiao Yuan joga a isca e menciona a escrava dele. Sem piscar, Li Yuan veste a máscara da crueldade para proteger seu disfarce. Ele responde secamente que ela é apenas uma ferramenta sem valor e não merece qualquer atenção, blindando suas verdadeiras intenções com perfeição. O teatro funciona. Xiao Yuan decide encerrar o papo e guia as amigas para um caminho seguro. Antes de desaparecer na trilha, ela vira o rosto e lança um olhar carregado de um interesse muito além do normal. Ele devolve apenas um aceno protocolar, inabalável. Assim que a floresta esvazia, o sorriso dele morre e a mente engata a quinta marcha. Ele vasculha as lembranças do enredo original e pressiona o sistema, questionando se essa garota existia na história clássica. A resposta é clara: Xiao Yuan nunca foi uma heroína principal. No entanto, o sistema avisa que as atitudes recentes dele causaram um efeito borboleta, mudando a rota da história e atraindo os holofotes de personagens inesperados. Satisfeito, Li Yuan abre um sorriso convencido. Sua nova abordagem e aparência estão definitivamente jogando a seu favor. A cena então sofre um corte abrupto. Agora na cozinha, a tranquilidade dá lugar à frustração. Visivelmente contrariado, ele gira uma pederneira entre os dedos de forma obsessiva, remoendo seus pensamentos enquanto a trama continua a avançar. As leis da física não funcionam do mesmo jeito neste lugar, tornando o simples ato de acender um fogo um verdadeiro teste de paciência. Sem tempo a perder, Li Yuan acessa a interface do sistema e sacrifica um ponto do seu saldo em troca de um isqueiro. O objeto se materializa na sua mão no mesmo instante. O sorriso de vitória mal se forma em seu rosto e já desaparece. A voz repentina da garota ecoa nas suas costas e o pega totalmente desprevenido. Engolindo o susto, ele veste a máscara da indiferença na mesma hora e, em tom ríspido,
exige saber o que ela está fazendo ali. Claramente desconcertada, ela murmura que só foi até a cozinha para preparar algo para comer, sem imaginar que ele estaria no cômodo. Para manter a pose e esconder a trapaça do isqueiro, ele dá de ombros. Afirma que ela é livre para fazer o que quiser e inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que está apenas praticando técnicas de sobrevivência. Sustentando a mentira, ele agarra um graveto e começa a esfregá-lo contra um pedaço de madeira, fingindo criar fogo por atrito. Por dentro, a sensação é de vexame total. Ele se sente um idiota encenando aquilo e morre de medo de que a atitude patética diminua sua pontuação no sistema. A cena desajeitada não dura muito. A garota interrompe o esforço inútil e se oferece para resolver o problema. Ela foca a atenção e, em poucos segundos, uma chama viva e intensa brota na ponta de seus dedos. Li Yuan fica de queixo caído. É a primeira vez que ele vê magia de verdade, e a mecânica daquele mundo o fascina. A garota, no entanto, age com naturalidade. Ela confessa que, por causa das feridas, sua força ainda está severamente bloqueada. O poder que lhe resta no momento serve apenas para gerar chamas fracas, suficientes apenas para o trabalho doméstico. A mente dele entra em ebulição, tentando decifrar as regras daquele universo. Ele pergunta se o processo exige feitiços decorados ou gestos complexos com as mãos. Já sem paciência com a ignorância dele, ela quebra o misticismo e explica a regra básica. Não há segredo. Basta concentrar a energia pura e comandá-la com a própria vontade. Fascinado com a ausência de rituais complexos, Li Yuan dispara um interrogatório. Ele tenta aplicar a lógica da tecnologia de seu próprio mundo para entender a mecânica da magia, questionando-se o processo causador, como funciona o consumo de energia e se é possível aprender aqueles feitiços. A garota nega qualquer desconforto físico, mas admite estar completamente perdida, achando aquele raciocínio alienígena e incompreensível. Enquanto ouve falar, a mente da garota atrai. Por uma fração de segundo, ela o acha surpreendentemente fofo. O choque desse pensamento acende um alarme instantâneo. O trauma fala mais alto e joga na sua cara as memórias da dor agonizante e das humilhações cruéis que ele a fez passar. Para não ceder, ela ergue seus escudos e tenta se convencer de que a nova postura dele é apenas uma farsa sádica. Ainda assim, uma guerra silenciosa acontece em sua cabeça, pois os fatos recentes não batem com o monstro do passado. Afinal, ele parou de machucá-la, tratou suas feridas mais profundas e até cedeu a própria cama para que ela dormisse em segurança. Totalmente alheio à tempestade emocional da garota, Li Yuan foca em seu próprio painel invisível. Ele explora o sistema em busca de vantagens táticas e recebe a oferta de uma habilidade de clarividência defensiva, capaz de prever o perigo com segundos de antecedência. O preço, porém, é exorbitante, pensando a longo prazo. Ele descarta a compra imediata e decide poupar seus pontos. Enquanto ele calcula seus próximos passos, a garota volta a observá-lo em segredo. A postura alinhada, o rosto bonito e o cheiro agradável que ele exala bagunçam de vez suas emoções, gerando um turbilhão de sentimentos contraditórios. Percebendo os olhares furtivos e as oscilações bruscas na atitude dela, Li Yuan entra em alerta. Ele saca na mesma hora que há uma instabilidade perigosa no ar e começa a mapear mentalmente uma saída rápida para não perder o controle da situação. Uma ideia repentina cruza a mente de Li Yuan e ele decide testar uma nova tática para quebrar a tensão. Aproximando-se da garota, ele estende uma melancia fresca, convidando-a a aceitar. Surpresa e visivelmente confusa, ela segura a fruta, estranhando a aparência daquele objeto que nunca vira antes. Li Yuan explica com um sorriso casual que ganhou o presente de uma garota na floresta, mencionando que a doadora garantiu que o sabor era excelente. O clima muda na hora. Uma pontada de ciúme, acompanhada de uma suspeita clara, surge nos olhos dela ao processar que ele aceita agrados de outras mulheres. Ignorando o desconforto dela, ele insiste que ela coma, alegando não ser fã de doces e que seria um desperdício deixar passar a chance de experimentar algo novo. A garota, porém, fecha a cara e recusa a oferta com firmeza, deixando transparecer sua teimosia e o descontentamento contido. Sem paciência para negociações, Li Yuan usa sua autoridade e ordena que ela aceite, deixando a fruta sobre a mesa antes de sair da cozinha. Já sozinho, ele solta um suspiro longo, aliviado por ter encerrado o confronto, e questiona o sistema se conseguiu manter o controle da situação. A resposta eletrônica informa que as oscilações emocionais da garota são intensas, mas que, estranhamente, não tem ligação com a maldição, o que o deixa confuso. Enquanto isso, na cozinha,
A garota encara a melancia com uma mistura de irritação e angústia, remoendo o fato de ele aceitar presentes alheios. Enquanto revisa a interface do sistema, Li Yuan franze a testa ao notar que sua pontuação estagnou. Ele reclama da escassez de recursos e da lentidão de seu desenvolvimento, sentindo que o progresso é quase impossível. O sistema responde com uma revelação calculista. A chegada de novas heroínas e garotas perigosas ao cenário abrirá uma rede complexa de objetivos, permitindo que ele acumule pontos em uma velocidade muito maior. A explicação acalma seus ânimos. Visualizando um tabuleiro repleto de alvos com altos níveis de corrupção, ele começa a traçar um plano de progresso acelerado, convencido de que o jogo está prestes a ficar mais lucrativo. O sorriso de satisfação de Li Yuan rapidamente se transforma em uma careta de pavor. Ao fantasiar sobre como acumular pontos rapidamente através dos sonhos dessas garotas, sua mente projeta uma visão aterrorizante. Todas elas o cercam com olhares assassinos, sedentas por sua vida. Ele estremece, descartando o plano na mesma hora. Se apenas uma já lhe dava trabalho dobrado, tentar manipular várias ao mesmo tempo seria um suicídio anunciado. A ação migra para a Praça Tribal, onde a atmosfera de preparação para o inverno toma conta. O ancião Shufu dita as novas ordens, dividindo as tarefas. Enquanto as mulheres seriam mantidas sob vigilância, os homens ficariam responsáveis pelo trabalho braçal pesado. Li Yuan varre a multidão com um olhar, inquieto, procurando por Kaifu. Quando finalmente a encontra, os olhares se cruzam em uma tensão palpável. Em meio à massa de pessoas, ele pisca para ela com um ar presunçoso, tentando manter sua fachada de audácia, mas recebe em troca apenas uma virada de costas gélida. O desprezo dela desmorona sua confiança na hora. Frustrado, ele passa a mão pelos cabelos, resmungando que interpretar o vilão por tanto tempo está se tornando uma tarefa exaustiva que não traz os resultados esperados. Ele admite para si mesmo que, embora a teoria fosse simples, ganhar a confiança de qualquer uma delas é um pesadelo logístico. 5 dias depois, o clima na tribo atinge o ponto de ruptura. Li Yuan está sentado na rua com o rosto fechado, observando o movimento. Todos os escravos já retornaram de suas rotas de trabalho, menos Kaifu. A ausência dela dispara o caos. O ancião Shufu perde o controle e exige explicações aos berros, enquanto Li Yuan, embora mantenha uma máscara de indiferença fria, está fervendo de irritação por dentro. O velho ordena que os guardas iniciem as buscas, e a tensão no ar indica que a situação fugiu completamente do planejado. O clima pesa no ar quando um informante relata o sumiço de Kaifu, uma escrava que vivia isolada de todos. Os rumores apontam que ela foi capturada pela tribo das trevas. A notícia faz a paciência de Li Yuan zerar instantaneamente. Ele avança e agarra o subordinado pelo colarinho, exigindo saber por que um alerta de ameaça tão grave foi omitido por tanto tempo. Em tom de deboche, o homem tenta se justificar dizendo que a garota era apenas uma peça descartável e facilmente substituível caso morresse. Essa resposta sela o destino do informante. Li Yuan acerta um golpe pesado e implacável nele. A confusão atrai a atenção dos outros membros da família, que começam a zombar e a diminuir Li Yuan. Eles jogam na cara do jovem que, sem Kaifu, ele não tem mais nenhum valor para o clã e está totalmente sozinho. Embora tenha sofrido danos no confronto, a expressão de Li Yuan fica assustadoramente fria. Ignorando as vaias e os murmúrios de quem o acha louco, ele cerra os punhos e decreta que vai resgatá-la de qualquer maneira, virando as costas para o grupo. Longe dali, em seu próprio espaço, a interface do seu sistema é ativada. A inteligência artificial confirma que, apesar de ele ter alterado o roteiro original, o evento do sequestro era inevitável. Porém, surge uma missão dourada. Se ele conseguir salvar a garota antes do herói oficial do mundo, Xianhui, o bônus de evolução será massivo. Com um sorriso afiado no rosto, Li Yuan pega sua arma, abraçando o desafio sem hesitar. Simultaneamente, o verdadeiro protagonista, Xianhui, está parado em outro lugar, analisando a situação com sua própria interface. Mas ele já larga em desvantagem. Seu sistema acusa falha e ainda não faz a menor ideia da localização do alvo. Longe dali, a existência de outro sistema no mundo é confirmada. Xianhui analisa os dados e deduz que Li Yuan é o responsável pelas anomalias, afinal, aquele figurante já deveria estar morto na linha do tempo original. No entanto, sua interface eletrônica acaricia seu ego, garantindo que o protagonismo absoluto continua sendo dele, e que as ações de Li Yuan servirão apenas como atalho para o seu sucesso.
Cheio de si, o herói decreta que, assim que resgatar Kaifu, ele mudará a vida dela, e a garota se tornará sua aliada incondicional. Enquanto o herói oficial conta com a sorte do roteiro, Li Yuan foca na prática. Sentado em seu quarto, ele joga seus pertences em uma bolsa, com a mente fervendo de raiva contra quem o colocou nessa situação. Com a suspeita já engatilhada, ele se prepara para invadir o território inimigo. Simultaneamente, no covil da tribo das trevas, o clima é brutal. Acorrentada dentro de uma jaula de madeira escura, Kaifu exibe um semblante exausto, mas se recusa a baixar a cabeça, mantendo um olhar afiado e desdenhoso. Ao redor da grade, as mulheres da tribo se reúnem em um lamento sombrio. Com sorrisos macabros, elas resmungam sobre a maldição de sua espécie, rejeitadas pelos deuses e condenadas a vagar eternamente nas sombras, sem esperança alguma. A autopiedade logo dá lugar ao instinto predatório. O estômago de uma delas ronca de fome e o olhar do grupo recai sobre o corpo da prisioneira. Elas começam a avaliar a garota como se olhassem para uma presa, com a ganância brilhando nos olhos. Sem conseguir se conter, uma integrante de cabelo curto saca uma faca afiada e avança, pronta para cortar um pedaço da carne de Kaifu ali mesmo, esfregando na cara de todos a crueldade do grupo. Mas, antes que a lâmina fure a pele da refém, o líder de cabelos roxos intervém e trava o ataque. Frio e esbanjando autoridade, ele corta o ímpeto do bando, exigindo que a prisioneira continue totalmente segura e ilesa. Com um sorriso relaxado, ele avisa que destruir uma garota tão rara por puro impulso e gula seria uma burrice completa. A ponta afiada da lâmina passeia pela pele de Kaifu, testando seus limites. A garota sequer respira mais forte. O metal rasga apenas a superfície de sua roupa, deixando o recado de morte bem claro. Analisando o prêmio, a liderança do grupo inimigo conclui que a refém é uma mercadoria valiosa demais para ser devorada em um ataque de gula. O valor dela está muito acima de um abate comum. Mesmo cercada de intimidações e provocações, Kaifu oculta o medo sob uma máscara de pura indiferença. O desespero inicial logo dá lugar a um brilho letal em seus olhos. Ela não planeja ficar presa na jaula esperando o destino ou o resgate bater à porta. Enquanto isso, nos limites da cidade, Li Yuan calcula seus próximos passos. A noite é o terreno de caça da tribo inimiga, exigindo precisão total. Um ancião tenta frear o jovem, cravando que atravessar as muralhas sozinho é pedir para morrer. Li Yuan sequer pisca, tratando a ameaça mortal como um mero contratempo. Inconformado, o velho questiona o motivo de ele querer jogar a própria vida no lixo por causa de uma subordinada. Com a mente a mil, Li Yuan percebe que qualquer atitude heróica arruinaria seu disfarce e levantaria suspeitas. Mantendo o personagem, ele abre um sorriso cruel e decreta sua justificativa. A garota é uma propriedade dele, e permitir que roubem o que lhe pertence mancharia seu nome e seu orgulho. A desculpa arrogante se alinha perfeitamente com sua imagem de vilão, convencendo todos ao redor e encerrando a discussão. O ancião bate o pé, chamando a atitude de Li Yuan de burrice pura e alertando que vaidade nenhuma vale a própria vida. Sem paciência, o jovem ameaça partir para a força bruta se não saírem do seu caminho. No meio da tensão, outro familiar idoso tenta apaziguar a situação, oferecendo uma escrava substituta para evitar a tragédia. Por um segundo, Li Yuan percebe a preocupação genuína daquele senhor, o que o pega de surpresa. Contudo, seu foco não muda. Ele recusa a oferta, dá as costas aos conselhos e cruza os portões da cidade direto para o território inimigo. Na Zona Morta, a atmosfera é pesada e macabra. De repente, a interface do sistema entra em alerta máximo, ordenando que o rapaz congele e não faça um único ruído, pois a ameaça já o cerca na escuridão. O aplicativo até oferece uma habilidade de detecção de perigo, mas o custo em pontos é um absurdo. Tentando economizar seus recursos, Li Yuan rejeita a compra. O erro cobra seu preço na mesma hora. Um ataque rápido e invisível o atinge em cheio, sem dar qualquer margem para defesa ou reação. A desorientação toma conta do seu corpo. Li Yuan recobra a consciência caído no chão, com a cabeça latejando e os sentidos embaralhados. Ao abrir os olhos, o cenário é completamente outro. Não há floresta, apenas as paredes úmidas de uma caverna sombria iluminada por tochas. O pânico bate. Ele aciona o sistema imediatamente, exigindo entender onde diabos foi parar. A inteligência artificial responde com uma bomba. A responsável pelo ataque é ninguém menos que uma segunda vilã da história, uma garota da tribo das trevas. A inimiga está a poucos metros de distância. Com o alerta vermelho disparado, o sistema manda ele agir antes que seja
tarde. Sem tempo para hesitar, o jovem se embrenha em uma passagem estreita, rastejando silenciosamente para sobreviver. O aperto do túnel transforma cada passo em um desafio logístico, mas recuar não passa pela cabeça de Li Yuan. De repente, a atmosfera pesa e o ar congela. Seus instintos gritam que ele deixou de ser o invasor e virou a presa. Em uma fração de segundo, um vulto salta da escuridão. Uma garota de longos cabelos escuros o atinge em cheio, cravando-o no chão com uma força absurda e o imobilizando completamente. Com um sorriso predatório, a estranha se intitula a força dominante daquele território. Tentando esfriar a tensão, o rapaz joga a carta da diplomacia e elogia a aparência dela. O tiro, porém, sai pela culatra. O choque trava o corpo do jovem. Demonstrando que está no controle absoluto da situação, ela o puxa para perto, pronta para forçar a barra. O desespero bate forte, mas a mente de Li Yuan trabalha no limite da sobrevivência. Para tentar salvar a própria pele e ganhar tempo, ele começa a improvisar um monte de desculpas. Argumenta de forma estabanada que um procedimento desse tipo exige logística, condições adequadas e que, no mínimo, eles deveriam se conhecer melhor antes de qualquer coisa. Enquanto ele soa frio, a interface do sistema dispara um alerta vermelho crítico na sua visão. O nível de corrupção da garota está subindo sem parar, tornando-a uma bomba relógio imprevisível. Engolindo em seco, ele veste uma máscara de confiança e garante que pode dar um jeito na situação se ela colaborar. A garota ignora a lábia e avança mais uma vez, fazendo-o pular para trás no susto. Percebendo que não vai vencer na base da força bruta, Li Yuan muda a estratégia drasticamente. Ele assume uma postura inusitadamente séria, encarnando um verdadeiro mestre sábio, e começa a dar uma aula teórica improvisada, inventando etapas complexas e regras preparatórias sobre o assunto. A tática inusitada dá certo, genuinamente confusa com aquele falatório técnico e lógico. A inimiga congela o ataque e pergunta, intrigada, de onde ele tirou tanta experiência naquilo. A isca foi fisgada com sucesso. A garota não quer saber de enrolação e insiste em ir direto ao ponto, usando uma lógica completamente ingênua, porém teimosa. No meio do próprio falatório, ela trava e começa a refletir profundamente sobre o motivo de seus pais terem tido apenas uma filha. Aproveitando essa brecha de distração, o jovem assume as rédeas do diálogo. Com uma pose de quem sabe tudo, ele explica que dar um passo desses exige as condições perfeitas e, acima de tudo, sentimentos mútuos. Em sua mente, o sistema reforça o alerta vermelho, avisando que cruzar certas linhas com outros vilões resultaria em um desastre catastrófico. Um pouco mais mansa e curiosa, a garota pergunta qual seria. Então, esse tal momento ideal, tentando genuinamente entender a lógica da coisa. Suando frio para formular uma resposta, Li Yuan apela para o clichê do romance, usando o relacionamento de seus próprios pais como exemplo. Para piorar o cenário, ela o abraça com força e solta uma confissão inesperada. Seu interesse vai muito além do físico. A vilã revela que já o observava de longe e que as atitudes dele despertaram um afeto real e profundo nela. O protagonista fica completamente paralisado de surpresa, enquanto sua inteligência artificial observa a cena em total pânico, sem processar como um roteiro de sobrevivência se transformou nesse caos. A vilã sorri, tentando justificar suas emoções com uma lógica infantil que deixa Li Yuan completamente sem reação. Num piscar de olhos, o clima pesa. A aura ingênua desaparece, sendo engolida por uma energia esmagadora e letal. O alerta vermelho dispara na mente do protagonista. Desesperado, ele tenta se debater e exige saber o que está acontecendo, percebendo que o roteiro saiu totalmente dos trilhos e a garota se tornou imprevisível. Embora tenha ganhado tempo, ele continua preso em uma armadilha da qual não há saída fácil, encurralado e sem boas alternativas. O rapaz recorre à sua interface inteligente. O objetivo é investigar o passado de Deng Xinshuang atrás de qualquer brecha ou ponto fraco que ele possa usar a seu favor. Enquanto isso, no meio da mata, a garota dá de cara com um tigre colossal e furioso. O monstro parte com tudo para o bote, mas ela nem pisca. Tratando a ameaça letal como apenas mais um incômodo na sua rotina, ela decide acabar com a distração o mais rápido possível para focar no que realmente importa. Com um único golpe devastador, ela estraçalha as defesas do bicho e o abate na hora, provando quem é a verdadeira predadora da floresta. Ao voltar ao acampamento com o abate, ela oferece a refeição fresca a Li Yuan, avisando que ele pode escolher o melhor pedaço da carne. O problema é que o olhar afiado da garota deixa claro que essa gentileza esconde segundas intenções. Perto dali, Li Yuan está sentado na beira do rio. Ele segura uma vara de pescar apenas como fachada, já que sua atenção está focada em vigiar o ambiente. O motivo do alerta são algumas nativas de uma tribo sombria local, que não param de cochichar e lançar olhares hostis na direção dele. Ele até consegue puxar um peixe da água, mas seu corpo está rígido,
antecipando que as coisas vão sair do controle. Incomodado com a tensão no ar, ele exige que o sistema traduza o que as mulheres estão tramando pelas suas costas. Assim que a inteligência artificial revela o teor da conversa, Liu An fica profundamente irritado com o que acaba de descobrir. O choque bate forte quando ele entende a tradução. As guerreiras estão analisando o corpo dele exatamente como predadores avaliam uma caça antes do abate. Tentando ganhar tempo e disfarçar o pânico, ele solta uma desculpa qualquer sobre precisar pescar mais. Mas, no segundo seguinte, abandona a fachada e arranca em disparada para o meio da mata. As caçadoras não hesitam. Elas disparam em bando, coordenadas e com uma velocidade assustadora. Enquanto corre pela própria vida, o rapaz tem uma certeza brutal. Ou consegue mais pontos no sistema para aumentar seus status, ou não vai durar muito tempo nesse mundo doentio. A inteligência artificial apita um aviso crítico na sua mente. A distância está encurtando rápido. Cego pelo desespero no meio da floresta densa, ele comete um erro fatal e tropeça, esparramando-se no chão. O pequeno deslize custa caro. O sistema relata que as inimigas o alcançaram e uma delas já armou o golpe de misericórdia. Suando frio e com a certeza de que é o seu fim, ele de repente sente uma dor aguda. Crente de que a lâmina inimiga o perfurou, o jovem solta um riso tenso e desesperado, paralisado de pavor e sem a menor coragem de baixar os olhos para encarar o próprio ferimento. Convencido de que havia chegado ao seu fim, o rapaz apenas aguardava um impacto letal. Porém, a interface do sistema corta o seu drama e o manda simplesmente abrir os olhos e olhar para trás. Reunindo o resto de coragem que lhe sobrava, ele vira o rosto devagar, preparado para o pior. O cenário é brutal e instantâneo. As caçadoras que o perseguiam estão caídas, todas decapitadas. No meio do banho de sangue, surge a figura implacável de Dentin Swan. Ela está completamente envolta em uma aura sombria. Desconfiada, a guerreira o acusa friamente de tentar fugir, pronta para tomar uma atitude drástica contra ele. O sistema dispara alertas vermelhos na mente do protagonista, avisando que o estado mental da garota está por um fio e que um ataque é iminente. Sem ter para onde correr, ele aposta tudo em uma jogada kamikaze, avança e a puxa para um abraço apertado. A tática funciona. O choque do contato trava a guerreira na mesma hora. A sede de sangue no olhar dela vacila, dando lugar à confusão e, logo depois, a uma expressão muito mais dócil. Aproveitando a brecha para estabilizar a situação, o jovem agradece pelo resgate com a voz mais serena que consegue forçar. Em seguida, ergue o peixe que carregava consigo o tempo todo. Ele a convence de que toda aquela correria era apenas para garantir um jantar decente para ela. A quebra de expectativa desarma a garota por completo. Segurando a mão dela, ele reforça a mentira dizendo que jamais a deixaria passar fome. O peso da culpa atinge a guerreira em cheio. Ela confessa timidamente que achou que ele estava tentando escapar e, comovida, retribui o abraço com força, pedindo desculpas pela desconfiança. Mais tarde, já na segurança da caverna, Dentin Swan jura solenemente que vai protegê-lo de qualquer ameaça. Enquanto ela faz sua promessa, o rapaz tenta disfarçar o tremor no próprio corpo. No fundo, a ficha acabou de cair. Se ele realmente tivesse fugido de mãos vazias, quem estaria sem a cabeça agora seria ele. A ficha de que o seu destino poderia ter sido exatamente igual ao do tigre abatido fica ainda mais clara quando a garota joga um pedaço de carne crua no seu colo. Ela exige que ele devore tudo na mesma hora, avisando com um sorriso enigmático que eles têm muito o que fazer assim que terminarem a refeição. A pressão oculta na fala dela o deixa em pânico, tentando disfarçar o nervosismo. Ele ergue a carne sangrenta e tenta explicar com o máximo de tato que não está acostumado a comer daquele jeito. A recusa soa como uma ofensa imperdoável para a guerreira. A fúria toma conta do rosto dela, e o sistema apita freneticamente na mente do protagonista, alertando que o nível de hostilidade está prestes a sair do controle. Agindo rápido, o rapaz usa a lógica como escudo. Ele argumenta que carne não cozida traz doenças graves e que ficar doente arruinaria completamente qualquer plano que ela tenha para os dois. A garota hesita, avaliando as palavras dele com pura desconfiança. Aproveitando a brecha para esfriar os ânimos, ele propõe preparar a refeição do seu jeito, justificando que o seu povo abandonou o hábito de comer alimentos crus há muito tempo, para mantê-la ocupada e sob controle. Ele aponta para uma pedra grande e pede que ela a transforme em uma panela. Sem pestanejar, ela usa sua força bruta para quebrar a rocha e moldar um recipiente improvisado, enquanto o jovem recua cautelosamente para não ser atingido pelos estilhaços. Com a panela de pedra posicionada e cheia de água, ele acessa o sistema discretamente e adquire um pacote de temperos, apostando tudo no sabor da comida para garantir que a guerreira fique de bom humor. Logo em seguida, ela retorna carregando lenha pesada.
mas deixa claro que sua paciência é curta e exige saber quanto tempo aquilo vai demorar. Para desviar o foco da irritação dela, o rapaz a encarrega de ajudar a limpar os peixes. Enquanto isso, ele ajeita a panela no fogo, revisando mentalmente cada etapa do preparo culinário como se sua vida dependesse disso, porque, no fundo, ele sabe que realmente depende. A garota perde a paciência mais uma vez e exige saber se a comida finalmente está pronta. O rapaz tenta acalmar os ânimos, garantindo que falta muito pouco para o prato ficar no ponto. O verdadeiro problema, no entanto, começa no momento em que ele acende a fogueira sob a panela de pedra. Assim que as chamas sobem, o clima muda drasticamente. A guerreira trava por completo. Um pavor incontrolável domina o rosto dela, como se o fogo fosse uma ameaça muito pior do que qualquer monstro da floresta. Focado no preparo e até cantarolando baixinho, o protagonista não nota a crise de pânico acontecendo bem nas suas costas. É o sistema de inteligência que dispara um alerta máximo na mente dele, exigindo que ele preste atenção na garota antes que a situação termine em desastre. Ao se virar, ele a encontra encolhida e afastada, respirando com dificuldade. Ela esconde o rosto com as mãos, lutando contra memórias dolorosas que a luz das chamas trouxe à tona. O rapaz engole em seco, percebendo que perdeu totalmente o controle do cenário. A vulnerabilidade dela rapidamente se converte em fúria e paranoia. Sentindo-se ameaçada, ela o acusa de ter planejado a fogueira de propósito para torturá-la. Com muito cuidado para não piorar as coisas, ele questiona se ela tem fobia de fogo. A resposta vem em forma de um ataque verbal. A guerreira joga na cara dele que toda a história de não comer carne crua era apenas uma desculpa esfarrapada. Na cabeça dela, ele armou esse teatro inteiro só para rejeitá-la, fugir do compromisso entre os dois e se livrar dela de uma vez por todas. O ar pesa e os olhos da garota voltam a transbordar uma frieza letal e desconfiada. Sabendo que o menor sinal de fraqueza seria fatal, o herói decide não recuar. Exalando uma calma calculada, ele dá um passo à frente sob o escrutínio implacável dela e, com firmeza, segura a sua mão. Segurando a mão da garota, Li Wan vai direto ao ponto. O fogo é apenas uma ferramenta culinária. Ele explica tudo com calma para provar que não há armadilhas ou segundas intenções. Aos poucos, a paranoia cede lugar ao constrangimento. A postura letal da guerreira desmorona enquanto a ficha finalmente cai. Ele não é um inimigo e genuinamente não quer machucá-la. Para garantir o conforto dela, o rapaz sugere que ela espere bem longe das chamas enquanto ele finaliza o preparo. Usando um pouco de humor e elogios sutis, ele consegue quebrar o gelo e dissipar de vez a tensão pesada que pairava no ar. Pouco tempo depois, o jantar está servido. O aroma da carne assada e temperada toma conta do ambiente, oferecendo um contraste brutal com a dieta selvagem com a qual a nativa estava acostumada. Li Wan indica a parte mais macia do peixe para facilitar a adaptação. A garota pega os hashes, mas fica completamente perdida, lutando para imitar os movimentos do herói. Percebendo a confusão, ele se aproxima com naturalidade. Sem forçar a barra, ele envolve a mão dela com a sua, guiando os dedos pacientemente até a posição correta da ferramenta. Apesar de ficar um pouco sem graça com a proximidade física, ela não recua. Encorajada pelo sorriso confiante do rapaz, a guerreira finalmente leva um pequeno pedaço à boca. Ao mastigar, a surpresa a atinge em cheio. Ela acaba de experimentar uma explosão de sabor que nunca soube que existia. A postura rígida da guerreira finalmente desmorona. Ela confessa que a refeição está incrível, tirando um peso enorme das costas do herói, que logo garante que assumirá a cozinha dali para frente. A tática rende frutos na mesma hora. A interface da inteligência artificial apita, confirmando que o nível de afeição da garota disparou e creditando uma boa quantia de pontos na conta do rapaz. Aproveitando a recompensa, ele gasta os pontos para ativar um módulo de sincronização de memórias. Fechando os olhos, ele permite que o sistema baixe o passado da guerreira diretamente em sua mente. As imagens que invadem sua cabeça são brutais. Ele vê uma criança aterrorizada correndo pela própria vida, chorando desesperadamente por pais que já não podiam ajudá-la. O trauma moldou o que ela se tornou. Abandonada à própria sorte, a garota foi obrigada a enterrar sua humanidade, regredindo a um estado selvagem onde apenas os instintos mais primitivos de caça e sobrevivência importavam. O choque da revelação atinge o protagonista em cheio, enchendo-o de compaixão. A história dela é muito mais sombria do que ele imaginava, mas, sabendo que precisa manter o controle da situação, ele engole o excesso de emoção e decide usar essa nova compreensão a seu favor. Querendo provar que ela não precisa mais enfrentar o mundo de forma isolada, ele toma a iniciativa e a envolve em um abraço firme e protetor. Pela primeira vez baixando
baixando totalmente a guarda, a garota selvagem se aninha timidamente contra o peito dele. A voz da guerreira, antes afiada como uma lâmina, agora soa baixa e dócil. A interface do sistema pisca na mente do protagonista, confirmando um pico absurdo no nível de apego dela. Mantendo o abraço firme, o rapaz respira aliviado e comemora mentalmente. Sua aposta arriscada foi um sucesso absoluto. Enquanto isso, longe dali, a praça da tribo ferve sob a luz das tochas. Um homem irritado pressiona os moradores locais, convencido de que eles têm sangue nas mãos pelo sumiço de Li Yuan. O interrogatório tenso é interrompido pela chegada de um guerreiro sereno, mas de presença esmagadora, que imediatamente percebe que as peças daquele mistério não se encaixam. De volta à caverna, a calmaria dura muito pouco. Engolida por seus instintos mais primitivos, a garota subitamente derruba o herói e o imobiliza contra o chão. Para quebrar o transe da nativa, ele dispara verdades sobre o trauma do passado que ela tentou esquecer. O efeito é instantâneo. A garota congela, muda a feição na mesma hora e exige saber, com os olhos transbordando desconfiança, como ele descobriu o seu segredo. Sem levantar a voz, o rapaz detalha as origens da guerreira e os conflitos de sua linhagem mestiça. Ela solta o herói, recua alguns passos e, após suprimir a própria fúria, finalmente consegue colocar a mente no lugar. Ele respira aliviado ao notar que conseguiu estabilizar seu estado mental e impedir um desastre maior. Porém, a calmaria dura pouco. O sistema dispara um alerta vermelho repentino. Uma ameaça letal se aproxima em velocidade crítica. Sem margem para erro, ele aciona o protocolo de emergência do sistema. A ordem é direta. Teletransporte instantâneo. A interface inicia o salto, mas pausa a operação exigindo o sacrifício de recursos extras. A pressão esmaga. Rangendo os dentes e lutando contra os limites do próprio corpo, Lewin ignora as perdas e manda a inteligência artificial forçar a transferência custe o que custar. Em um piscar de olhos, o cenário muda. Ele aterrissa pesadamente no meio de uma vegetação densa. Já de pé, checa os próprios sinais vitais enquanto a voz da interface ecoa em sua mente. Seguindo em frente, ele avança contra um prédio próximo, escancarando a porta com força. O impacto de sua chegada paralisa o ambiente, fazendo todos os presentes olharem em sua direção. No centro da sala, Kufu, a garota com orelhas de gato, mantém uma adversária subjugada. Lewin age rápido, aproximando-se para acalmá-la. Ao vê-lo são e salvo, a garota fica em choque e afrouxa a guarda. Imediatamente, o sistema notifica que os níveis de agressividade e distorção dela voltaram ao normal. A trégua é interrompida por um homem intimidador que se aproxima furioso. Ele acusa Lewin de não controlar seus subordinados, revoltado pelo ataque da garota a um de seus guerreiros tribais. Com frieza absoluta, Lewin defende a aliada, deixando claro que ela apenas cumpriu sua função básica de proteção. Para encerrar qualquer debate, ele ainda ironiza a fragilidade das tropas inimigas. Sem tempo a perder com discussões vazias, ele puxa a garota para perto, pronto para ir embora. Sem hesitar, ele estende a mão para a garota e decreta sua saída, deixando o embate para trás. Kufu aceita o gesto. Caminhando juntos, o contato a deixa ruborizada, tentando decifrar a mudança repentina de atitude do rapaz. O sistema reage na mesma hora, validando o ganho de confiança e garantindo pontos cruciais para a missão. Enquanto isso, de longe, um espectador nota o retorno de Li Yuan. Com um sorriso calculista, o indivíduo suspeita que algo está fora do roteiro. Apesar da tensão no ar, a interface cibernética de Li Yuan assegura que os planos continuam nos trilhos. Mais tarde, já em um esconderijo seguro, o clima se acalma. Li Yuan a observa em silêncio e faz um toque sutil, o que a deixa completamente desconcertada. Intrigado com o nervosismo da garota, ele a questiona sobre a timidez repentina. Para fugir da pressão, ela inventa uma desculpa rápida e foca em preparar algo para comer, ocultando o que realmente sente. A princípio, Li Yuan deduz que a irritou, mas os relatórios da inteligência artificial provam o contrário. O nível de afeição dela está em alta. Percebendo que finalmente quebrou a barreira de gelo, ele começa a recalcular seus próximos passos. A paz, no entanto, dura pouco. Uma sirene digital corta seus pensamentos e uma notificação de emergência pisca na tela. A ameaça é iminente. Dentin Shang acaba de voltar para a caverna. Ao notar o sumiço do rapaz, a fúria de Dentin Shang explode e seus níveis de distorção disparam. Do outro lado, Lewin esfrega o rosto, exausto com as regras sem sentido daquele universo. Irritado, ele até solta uma piada ácida para a inteligência artificial, perguntando se haveria alguma forma de simplesmente eliminar o autor de toda aquela confusão. O estresse é real, mas ele logo engole a frustração e foca no que importa.
não perder o progresso da missão. Enquanto isso, na caverna, o clima é terrível. Sentindo-se enganada, Dentin entra em uma espiral de ressentimento e perde totalmente o controle de suas emoções. É bem no meio desse caos que Leo-An ressurge. Ele tenta apaziguar a situação oferecendo um presente, mas a estratégia falha. Sem dar chance para explicações, a garota dá um bote irracional. Sem questionar, a garota abaixa a guarda. A hostilidade imediata dá lugar a uma expectativa genuína. A fúria de antes evapora de vez. Exausta pela montanha-russa emocional, Dentin Shang apaga de vez, adormecendo com uma respiração serena ao lado dele. Na tela mental de Leo-An, a notificação final aparece. O sistema confirma o sucesso da missão. O sistema emite o sinal de vitória. Enquanto isso, o cenário muda para a casa de Khufu. O ambiente é calmo, mas a garota está em crise. Sozinha no quarto, ela treme, sem entender a turbulência emocional que a consome. Ao sair para o ar livre, uma sensação estranha percorre seu corpo. Ela sente uma mudança profunda, um ganho repentino de força que a deixa ao mesmo tempo poderosa e assustada. Nas sombras, uma mulher de cabelos escuros observa tudo de longe. Ao notar a ausência de Leo-An, ela esboça um sorriso intrigado. A situação é bizarra, mas, para ela, extremamente fascinante. Perto dali, alguém acende uma fogueira, um sinal claro de que novos desafios estão sendo preparados. Dentin Shang desperta, confusa, tentando processar as lacunas em sua memória e a mudança em seu estado físico. Leo-An, mantendo a calma, inventa uma desculpa simples sobre exaustão para evitar explicações complicadas. Ao perceber que ele ainda está ali, a expressão dela se ilumina com uma alegria genuína. No entanto, o dever chama. Leo-An é direto. Ele precisa ir embora para evitar suspeitas e cumprir suas obrigações. Com um tom tranquilizador, ele garante que não vai sumir e que voltará em breve. Para selar a nova conexão, ele a olha nos olhos e pergunta diretamente sobre o que ela sente, testando se a mudança emocional realmente se consolidou. Dentin Shang exige uma promessa. Ele não pode, sob hipótese alguma, desaparecer novamente. Leo-An, pego de surpresa e perdendo momentaneamente a postura, solta um xingamento abafado, tentando contornar a situação, mas ela não se contenta apenas com promessas. Com um olhar possessivo, a jovem propõe uma solução radical: marcar Leo-An para que ela possa monitorar seus passos em tempo real. Ela justifica a medida como a única forma de aplacar sua insegurança e manter o controle sobre o paradeiro dele. Antes que Leo-An pudesse sequer questionar a viabilidade da ideia, a garota toma a iniciativa. Ela se aproxima com agilidade e sela a conexão, deixando uma marca física no pescoço dele. O contato traz uma pontada de dor e uma tensão que percorre o corpo do rapaz, paralisando-o. O ato vai além de um simples sinal. Há uma carga de energia oculta ali que parece alterar seu próprio estado interno. Com um sorriso satisfeito, Dentin explica que, a partir daquele momento, ela conseguirá sentir sua presença e qualquer perigo que se aproxime dele. Leo-An processa a informação com frieza, pesando os riscos e as vantagens. A marca é uma coleira, sim, mas também uma forma de proteção eficiente. Ele esconde sua verdadeira reação e aceita o fato, ansiosa para ver os resultados e talvez um pouco tímida com o que acabou de fazer. Ela finalmente permite que ele vá. Eles trocam um último olhar antes da separação. Ela permanece na caverna, observando-o partir, enquanto ele caminha em direção à saída, sentindo o peso do olhar dela em suas costas. Assim que se vê em um ponto isolado da floresta, garantindo que ninguém o observa, Leo-An ativa suas habilidades de teletransporte para ganhar velocidade. Enquanto viaja, sua mente repassa os fatos recentes. A memória de um detalhe crucial do roteiro original o atinge como um choque. De acordo com a história, Dentin Shang está prestes a ser sequestrada. O clímax se aproxima. Analisando o cenário, ele nota a presença de um indivíduo suspeito nas proximidades e, ao observá-lo, percebe que se trata do protagonista da trama, pronto para iniciar um novo conflito. Leo-An observa o homem nas sombras. A escuta reveladora confirma que ele é um jogador de alto nível, alguém que busca seu alvo há muito tempo e que também parece estar conectado ao sistema. A situação acaba de escalar. Não é apenas um evento roteirizado, é um confronto direto entre usuários. Leo-An percebe que precisa antecipar cada movimento desse rival ou a trama sairá do seu controle. Ele entende que a intervenção do outro homem no destino de Dentin Shang pode ser o ponto de virada fatal. Decidido a não ser um peão, Leo-An descarta sua rota de fuga e ordena uma mudança de curso imediata. Ele sabe que cometeu um erro ao deixá-la sozinha e volta atrás. Enquanto isso, na caverna, Dentin Shang passa o tempo entediada com a mente presa na ausência do rapaz. O silêncio é subitamente quebrado por um barulho atípico. Em um reflexo instantâneo, ela assume postura de combate, os sentidos em alerta máximo. Leo-An surge diante dela
exibindo um sorriso casual. Para encobrir sua verdadeira intenção de protegê-la, ele inventa uma desculpa qualquer sobre ter esquecido algo importante. Ele a abraça, reforçando aquele laço de dependência que a marca física iniciou, sentindo-a relaxar completamente sob seu toque. Disfarçando seu plano estratégico com uma gentileza calculada, ele sugere que ela experimente novas vestimentas, fingindo um interesse romântico. Dentin Shang, agora cega de confiança, aceita a proposta como uma demonstração de carinho. Quando ela retorna vestindo a nova peça, um tanto tímida, Leo-An a observa com atenção, elogiando o visual e puxando um assunto sobre o mundo humano para mantê-la conectada a ele. Com um brilho doce no olhar, ela admite que qualquer coisa vinda dele é perfeita. A interface de Leo-An vibra com uma notificação. A lealdade dela atingiu um novo patamar crítico. O plano, por hora, está sendo executado com sucesso absoluto. Dentin Shang se agarra a ele, recusando-se a soltá-lo, desejando manter aquela proximidade a todo custo. Leo-An, calculando os riscos, percebe que o perigo da tribo das trevas está em um nível crítico demais para arriscar uma saída noturna. Priorizando o controle da situação, ele aguarda o momento ideal e assim que ela adormece, ativa o teletransporte para evitar qualquer confronto direto. Ao retornar e encontrar a garota em sono profundo, ele se aproxima com cautela absoluta, observando cada movimento de sua respiração. O histórico imprevisível dela ainda o deixa com um pé atrás. Ele chega a conferir os registros do sistema várias vezes para ter certeza de que não é uma armadilha. Confirmado o silêncio, ele utiliza sua habilidade de movimentação para sair da caverna sem ser detectado. Ele reaparece em um pátio isolado, onde o silêncio reina. Após uma verificação rápida de segurança, ele respira aliviado por não encontrar vigilância. No entanto, ao espiar a casa próxima, ele se surpreende ao ver que Khufu ainda está acordada. Sem perder tempo, ele entra, anunciando sua chegada. O clima muda instantaneamente. Uma entidade serpentina, emanando uma aura de energia negra e portando olhos que brilham intensamente, surge no recinto. A criatura exala uma ameaça palpável, um poder mágico bruto que alerta Leo-An na hora. Não é um inimigo comum. O som agudo de algo se rompendo corta o ar enquanto o ambiente ao redor começa a sofrer danos. Ele trava os sentidos em total alerta. Ao avançar para o interior da casa, ele encontra Khufu encolhida no chão, em uma postura defensiva que revela que o perigo já havia dado as caras muito antes de sua chegada. Ao notar a presença de Leo-An, Khufu estremece. Ela o chama pelo título de mestre, com a voz oscilando entre um alívio genuíno e uma excitação contida. Leo-An se aproxima, intrigado, e questiona por que ela estava encolhida no chão daquela maneira. A garota tenta justificar a postura desconfortável, alegando que seu retorno tardio e a falta de sucesso na pescaria a deixaram ansiosa. Leo-An, mantendo a frieza habitual, ignora a desculpa e diz que já preparou o jantar, mas Khufu o interrompe, subitamente séria. Quando ele insiste em uma explicação real, ela desvia o olhar, visivelmente sem graça, e confessa que simplesmente se acostumou a dormir no chão. Leo-An não engole a história. Ele observa o ambiente e nota a contradição. Ela claramente teria preferência por um lugar mais confortável. Percebendo que o mestre não caiu no blefe, Khufu entra em pânico, gaguejando promessas de que usará a cama de agora em diante apenas para não desagradá-lo. Leo-An apenas sorri e faz um carinho em sua cabeça, assegurando que não quer causar nenhum mal. O gesto suaviza o clima, embora Khufu permaneça confusa. Ela nota que ele mudou, mas, ironicamente, a nova personalidade de Leo-An parece ser menos ameaçadora do que a anterior, o que a deixa mais tranquila. Para manter o controle da situação, Leo-An diz que ele mesmo servirá a comida, evitando qualquer falha, enquanto ele se vira para preparar a refeição. Khufu o observa em silêncio, tentando decifrar o enigma em que ele se tornou. Quando ele retorna com um prato, o sistema emite um alerta positivo. A pontuação de afeto de Khufu disparou. Leo-An nota o resultado, mas confessa a si mesmo, com uma ponta de surpresa, que o comportamento dela está se tornando cada vez mais errático e difícil de prever. O sistema emite um alerta positivo, parabenizando Leo-An pela eficácia na manipulação de Khufu e sugerindo que ele pode elevar suas habilidades a um novo nível. A confiança do rapaz cresce. Ele nota que a garota está visivelmente mais estável, tomando as rédeas da própria postura. Aproximando-se com a refeição, Leo-An ordena que ela se sente, usando um tom autoritário, porém brincalhão, que ela acata na hora. Khufu, tentando ser prestativa, diz que não tolera ninguém passando fome em seu território. Ele confirma, pega os hashis e os dois começam a comer, num momento raro de tranquilidade. Através da janela,
A cena revela um contraste com o caos anterior. O ambiente está calmo e a mesa farta, mas a paz dura pouco. Enquanto Leo-An toca o próprio pescoço, sente algo estranho e nota uma marca de mordida que não deveria estar ali. Ele reage com um grito surpreso, atraindo a atenção imediata da garota. O Fu se levanta num salto e se aproxima para analisar o ferimento. Ao reconhecer o que aquilo significa, a expressão dela se transforma. O rosto, antes sereno, torna-se uma máscara de tensão e insatisfação profunda. Leo-An, analisando a reação dela, percebe que a marca é um sinal de perigo extremo. Ele tenta manter a pose, alegando que foi ferido em um confronto com inimigos, omitindo deliberadamente o real envolvimento com a outra jovem. O Fu é direta e grave. A tribo das trevas o marcou como alvo, e as consequências disso serão catastróficas. Distraído pelo peso da notícia, Leo-An perde o equilíbrio e derruba a comida no chão, em um lapso de confusão e imprudência. A jovem não perde tempo e exige que partam dali imediatamente, pois o cerco está fechando. Quando ele pede esclarecimentos, ela explica sem rodeios. Ele está sendo tratado apenas como uma ferramenta pelos inimigos, e o perigo é real demais para ser ignorado. Li Yuan questiona Fu sobre o preço de perder a liberdade e o controle sobre o próprio destino. A garota desvia o olhar, visivelmente desconfortável. Em um tom sereno, ela confessa seu desejo de evitar que qualquer pessoa sofra danos, uma preocupação que o sistema eletrônico detecta imediatamente como um pico de instabilidade emocional. O clima oscila entre tensão e afeto. Li Yuan suaviza a expressão com um sorriso, reconhecendo a lealdade de Fu e sugerindo que ela se alimente para retomar as energias.